Azul. Neste módulo, nós vamos conversar sobre como organizar o ambiente e também você para realizar o ensino da sua criança. A partir deste momento, nós vamos começar a ver como se fosse um passo a passo de tudo aquilo que a gente deve pensar antes, durante e após o ensino com a criança. Quando a gente fala sobre ensinar criança através dos pais, a gente tem uma literatura muito vasta que mostra que esse ensino pode ocorrer para diversas habilidades. Aqui eu trago pelo menos alguns exemplos para vocês. Então, os pais podem ensinar, por exemplo, habilidades de vida diária, ensinar a criança a tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa, cozinhar, limpar a casa, arrumar a cama. Enfim, uma infinidade de comportamentos que nós temos no nosso dia a dia e que os pais podem estar tendo papel ativo no ensino destas habilidades. Os pais também podem ter um papel muito ativo no ensino de habilidades acadêmicas. Então, ensinar cores, números, letras, ler, escrever, fazer as atividades da escola. Então, eles podem ajudar muito neste processo de ensino, junto com a escola de habilidades acadêmicas. Os pais também podem ensinar vários comportamentos sociais, então cumprimentar, dividir o brinquedo, olhar nos olhos, atentar para o outro. Todos esses comportamentos, sobre sentimentos também, os pais podem estar no dia a dia ensinando as crianças. Podem ensinar em repertórios verbais também, então ensinar a criança a fazer um pedido, ensinar a criança a dizer que não deseja algo, que não gosta de algo, ensinar a criança a fazer um comentário, a fazer e responder uma pergunta. Ensino de comportamentos também de brincadeira, brincar funcionalmente, brincar com variação, por mais tempo. Então, muitas coisas os pais podem ensinar. Eles podem ensinar, por exemplo, não está aqui, mas comportamentos adequados, como lidar quando eu estou ansioso, como lidar quando eu estou chateado porque eu recebi uma negativa. Vocês estão com a criança durante a maior parte do tempo, e isso é muito importante. Quando a gente fala de aba, um dos grandes pilares é a intensividade, né? Então a gente fala, precisa ter intensivo. Quando se fala de intensivo, a gente está falando de 30, 40 horas de terapia. E para eu conseguir essa intensividade, o papel da família é essencial. Porque muitas vezes as horas elas vão vir também através desse momento, através desse tempo com os cuidadores, um tempo produtivo com os pais. Não adianta a criança ter apenas a intervenção se os pais não sabem o que está acontecendo, não sabem por que está acontecendo, não sabem o que a criança está aprendendo. Isso vai dificultar muito mais a aprendizagem dela. Quando você tem uma intervenção que os pais participam ativamente, o sucesso da intervenção é muito maior. Isso já está comprovado cientificamente. Então, mesmo quando você tem uma equipe, mesmo quando você tem um aplicador, você participar ativamente do processo de intervenção, das habilidades que a criança está aprendendo e ensinar a criança no dia a dia, fará com que a intervenção tenha um sucesso maior. E os pais podem ensinar de um tudo para a criança. Isso é algo muito importante. Inclusive, ter um papel de ajudar no processo, às vezes, de terapia para a manutenção de uma habilidade aprendida. Então, a criança, muitas vezes, ela precisa muito da repetição, ela precisa ganhar fluência. Às vezes, ela aprendeu, mas ela não é fluente ainda naquilo. E os pais podem ajudar no processo de ganhar essa fluência. Então, de uma habilidade que ela aprendeu na escola, está aprendendo a letra A, os pais ressaltarem a letra A em casa, está aprendendo as cores, os pais ressaltarem as cores em casa, está aprendendo a imitar na terapia, aprender também a como os pais podem estar imitando em casa, seja com uma dança, seja imitar a habilidade de comer. Existe uma infinidade de possibilidades para os pais estarem ajudando nisso. Um outro ponto que é essencial a participação dos pais nesse processo é o que a gente chama de generalização. Então, não adianta a criança aprender a fazer algo com um aplicador, num ambiente controlado, de um jeito controlado, e não levar isso para a vida dela, não levar isso para o dia a dia, não levar isso para uma habilidade que realmente ela está usando. Então, os pais podem e devem ter um papel muito grande nos que a gente fala de generalização de aprendizagem para outro ambiente. Então, ele aprendeu a imitar com o aplicador, ele vai imitar o irmão, ele vai imitar a irmã, ele vai imitar o pai. Ele aprendeu as cores na escola, ele vai falar as cores no ambiente natural, num parquinho, no dia a dia. Então, existe uma variedade de possibilidades para os pais estarem levando
para o dia a dia, as habilidades que a criança aprendeu, os comportamentos que ela desenvolveu. Se eu não sei o que a minha criança está aprendendo, está desenvolvendo, se eu não sei o que a minha criança precisa aprender a desenvolver, eu vou ter dificuldade tanto de manter essa aprendizagem quanto de generalizar, porque eu não tenho conhecimento sobre ela. Então, os pais podem sim ter um papel ativo no ensino das crianças. E aí, neste momento, você deve estar perguntando, mas Mari, como é que eu vou saber se é o momento certo para realizar o ensino? Como eu vou saber quando ensinar algo? Às vezes eu fico meio em dúvida. Eu deveria, por exemplo, agora ensinar as cores ou não? Eu deveria mostrar um número? Eu deveria pedir para ela olhar para algum ambiente? E como é que eu vou saber se é o momento adequado ou não? Então, a gente vai conversar aqui sobre como saber o momento certo para realizar o ensino. E aí eu vou colocar, na verdade, algumas coisas primeiramente que elas indicam que pode não ser o momento certo para ensinar, tá bom? Então, a primeira coisa é você não sabe o que você vai ensinar. Gente, se a gente não sabe o que a gente vai ensinar, a gente está perdido, a gente está olhando ao redor e não sabe exatamente o que fazer, como fazer, a gente deve começar primeiro organizando isso, né? Outra coisa é, a criança, ela está agoniada por alguma razão. Então, tem um barulho muito grande distraindo a criança, tem alguma coisa acontecendo que ela não está focada, ela não está se organizando para aquele ensino, ela está agoniada com alguma coisa. Ou então você quer realizar um ensino, mas você não sabe, por exemplo, digamos que você quer ensinar cores, mas você não faz ideia como, você não tem o material onde de brinquedo de cores está guardado e você não sabe onde, você vai atrás para buscar no meio do processo. Ou então a criança dormiu mal, ela parece agoniada, ou ela está andando de um lado para o outro e sem atentar para você, sem olhar para você, sem estar interagindo com você. Existe muito a importância da gente atentar para o momento certo de ensinar, mas também é importante que vocês percebam o momento que não é adequado que você realize o ensino. Muitas vezes a gente tenta fazer o ensino em momentos que a gente não é adequado. Então eu preciso atentar que a gente chama de para exemplares e não exemplares. Como assim? Para momentos certos, mas também momentos que não são legais de fazer o ensino. E muitas vezes isso acaba acontecendo da gente querer ensinar nestes momentos. Por exemplo, na vontade, sabe? Na vontade de fazer, de que a criança interaja, a gente pode acabar, por exemplo, querendo que a criança diga bom dia para uma pessoa que ela nunca viu na vida, para uma pessoa que claramente ela não deseja interagir, ela não tem interesse, ela não está olhando em direção àquela pessoa, ela não demonstrou, às vezes se quer perceber que a pessoa está ali, mas a gente quer que ela cumprimente, a gente quer desenvolver habilidade social, a gente fica, diga bom dia, diga bom dia, diga bom dia. E a gente acaba repetindo uma coisa que se torna aversivo para a criança tenta fugir dali o mais rápido que ela puder, ou ela não diz bom dia, isso frustra a gente, cria uma situação, às vezes, que a gente fica meio, poxa, eu queria que ele tivesse dito, mas não era o momento certo para ele dizer bom dia. Às vezes a criança ainda não tem tanto repertório de fala para dizer bom dia, às vezes a criança não quer dizer bom dia, às vezes a criança não tem interesse naquela pessoa para dizer bom dia. Então, a gente acaba, às vezes, meio que forçando um pouquinho a barra em momentos que não são legais, em momentos que claramente aquele ensino não vai funcionar e vai levar frustração para ambos os lados, para os cuidadores e para a criança. Então, eu preciso observar muito se é o momento certo realmente para eu fazer aquele ensino, se eu vou ter sucesso para fazer aquele ensino. A gente tem que focar quando a gente vai ter sucesso, a gente tem que tentar ao máximo ter sucesso. E tem momentos que claramente a gente não vai conseguir ter sucesso ainda, né? Porque é um processo. Então, outra coisa que eu vejo que acontece muito, às vezes o pai vê uma situação que, por exemplo, a criança vai, a gente chama de desorganizar, então a criança vai começar um comportamento problema, de choro, de birra, alguma coisa. E aí o pai quer que a criança faça a resposta perfeita. Então, diga, posso, por favor, posso ficar com o celular por mais tempo. A criança já está agoniada, a criança já aconteceu alguma coisa antes, ela já queria o celular. Você sabe que exigir essa resposta imensa agora vai levar a choro e birra. A gente sabe. Então, neste momento, neste contexto, nessa situação, não é a melhor forma para ensinar tudo isso. Nesse momento, a gente pode só pedir apontar um celular e entrega. Porque a gente quer evitar todos esses comportamentos de problema. Eu vejo muito comportamentos de problemas acontecerem nesse forçar de barra
de uma situação que a criança está indicando claramente que ela não quer, ou ela não quer cumprimentar, ela não quer falar, ou ela já está estressada por conta daquilo que a gente falou, porque ela dormiu mal, porque teve alguma coisa no ambiente que está incomodando ela, ou porque ela estava fazendo muita atividade antes, enfim. Eu preciso estar atento a isso. Esse não é o momento certo. Em outro momento, em outro contexto, eu posso ensinar bom dia quando a criança, por exemplo, está chegando alguém que a criança gosta muito, tem interesse e a probabilidade dela falar bom dia é maior. Eu posso ensinar a criança a falar, por favor, posso ficar com o celular por mais tempo? No momento que ela está bem, na primeira tentativa, no momento que ela quer aquele celular. E eu tenho todas ali as condições para começar aquele ensino. E às vezes a gente pode dizer, mas Mari, eu sei que ele é capaz de fazer a fala toda, por favor, posso ficar com o celular por mais tempo. Mas existem contextos e contextos. Às vezes a gente pode ser capaz de fazer uma coisa e ainda assim não fazer em determinados momentos e tudo bem. Então eu preciso tentar para, às vezes, o contexto e o momento, se ele é o contexto e o momento mais apropriado para eu estar fazendo aquele ensino. Ou, às vezes, aconteceram outras coisas, outras variáveis que estão influenciando em tudo e vão levar aquilo a não funcionar. Tudo bem? Muitas vezes, por exemplo, a gente quer que ela diga os números ou as cores quando ela quer mesmo é pegar o brinquedo com os animais. Isso é outra coisa que eu vejo acontecer muito. A gente, quando fala de reforçador, gente, lembre, quem define o que é reforçador é a criança, não é a gente. A gente está ali para facilitar o acesso dela ao reforçador quando ela faz coisas legais. Mas eu quero que ela brinque, que ela diga números e cores. Eu fico lá forçando um brinquedo que a criança não tem interesse. E aí a criança está aqui olhando para outro brinquedo, ela quer brincar com outras cores, ou ela quer brincar com os animais. Esquece números e cores. Desse momento, talvez a melhor coisa seja o seu objetivo de ensino ser: vou trabalhar que ela faça o som dos animais, vou brincar com o som dos animais. Então, essa flexibilidade é importante de eu perceber. Não adianta eu querer forçar o ensino de uma situação, de uma coisa, quando a criança claramente está demonstrando interesse por outra, totalmente diferente daquilo. Ou então, o que ela quer é... Ou então a gente quer, às vezes, por exemplo, que a criança olhe nos nossos olhos. Quando a criança está com um tablet, ela está com um celular, ela está com a televisão. Se vocês forem olhar, gente, qualquer pessoa, adulto, com desenvolvimento típico, se essa pessoa está no celular e ela está conversando com outra, ela está olhando para a pessoa ou para o celular? Então, eu preciso observar se a televisão está ligada, se a criança está no tablet, se a criança está no celular, talvez seja o momento para ver o que ela está fazendo nesses aplicativos ou o que ela está vendo na televisão e cantar a musiquinha da TV junto com ela, dançar a musiquinha da TV junto com ela, olhar o que ela está fazendo e ajudar ela no que ela está fazendo no tablet, do que eu tentar trabalhar um comportamento como contato visual, como essa interação, que é totalmente oposta ao que ela está fazendo naquele momento. E aí entra a sensaçãozinha que a gente fala que a gente tem que estar atento. Pessoas não fazem isso. Se elas estão no celular, podem estar conversando com outras pessoas e elas estão aqui. Pode não ser o apropriado, mas todo mundo faz isso, gente. Esse é o padrão hoje, né? Então eu preciso ter atenção a isso. Às vezes a gente acaba muitas vezes exigindo coisas das nossas crianças que não é exigido de nenhuma mais. Eu vejo muito isso acontecer. Exige uma busca, às vezes, de uma perfeição de comportamento que é irreal. Real. Toda criança vai fazer birra em algum momento, toda criança chora em algum momento, toda criança se frustra em algum momento, toda criança fica com raiva em algum momento, toda criança tem interesse hoje em dia por tablet, celular e iPad. Lógico que a gente tem que ter preocupação com tudo isso, lógico que a gente tem que ter controle de tudo isso, a gente não vai deixar, então, tudo bem, é normal, deixa. Mas é importante a gente compreender que são comportamentos típicos, esperados e que acontece, que todos nós temos esses comportamentos para a gente não ir para um modelo de perfeição que é impossível de ser alcançado, sabe? Um modelo de perfeição que não existe na verdade. E isso é muito importante, porque a gente acaba exigindo muito, 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 muito algo que não faz sentido, entendeu? Inclusive da gente exigir. Em todos esses casos, gente, o que a gente observa? Que o objetivo, ele pode ser bom, mas às vezes não é o momento certo. Então eu preciso me perguntar, este é o momento certo para fazer isso?
E eu preciso saber o que é isso, porque senão eu não vou saber se é o momento certo ou não. Vocês percebem? Se eu não sei qual é o isso, o que, que eu quero, qual é o objetivo, eu não vou saber identificar se é o momento certo ou não. De repente, se a criança está com os animais, pode ser o momento certo para brincar imaginativo, pode ser o momento certo para trabalhar o som dos animais, pode ser o momento certo para eu trabalhar a categoria de quais são os animais da fazenda, quais são os animais da floresta. Mas pode não ser o momento certo para trabalhar cores, ou de repente eu posso trabalhar cores dos animais. Eu preciso saber o que eu quero fazer, o que eu quero ensinar. E aí eu consigo perceber muito mais clareza, esse é o momento certo, ok? E eu preciso ter muito cuidado com o ciclo. E eu vejo esse ciclo acontecer com muita frequência, que é, quando a criança não responde, lembra que a gente está em interação com o outro, né? Então, a criança não responde, a gente pode se sentir frustrado, e com o passar do tempo, a gente passa a ensinar menos, a interagir menos, a buscar menos. E quando a gente faz isso, a criança também passa a responder menos. Eu acho que eu já falei desse ciclo para vocês antes, não é mesmo? Então, eu preciso ter muita atenção para que não entre nesse ciclo de eu acabo não tendo a responsividade da criança, a interação dela, isso acaba me frustrando e aí eu vou ensinando menos. Então, é muito importante que você tenha claro o que você quer ensinar. É essencial isso, gente. Tenha claro para você qual o objetivo, o que eu quero alcançar. Pode ser um, pode ser dois objetivos, mas você precisa saber onde você quer chegar, tá ok? E aí, para isso, os objetivos, eles podem ser estabelecidos através de conversa com os profissionais que atendem a criança, com o professor da criança da escola, ou a partir de pontos que você observa que essa criança poderia estar desenvolvendo, que você observa porque você observa outras crianças, comparou com o irmão, percebe no dia a dia que ela precisa. Lembrem, gente, às vezes os pais eles sentem como se eles não pudessem pensar em objetivos, né? Então a gente até conversou bastante sobre isso. Nossa, mas será que eu vou saber que ele pode aprender e tudo mais? Confie no instinto de vocês, tá bom? Conversem com a equipe, digam, lembre-se que vocês podem e devem ser parte do estabelecimento de objetivos. Os pais, como eles estão no dia a dia, gente, muitas vezes eles são os que percebem detalhes, percebem coisas que, se ele não está conversando com, por exemplo, com os profissionais que atendem, vai passar batido, às vezes, uma determinada habilidade que a criança poderia estar desenvolvendo e que seria muito importante para ela. Nem tudo está nos protocolos. Muitas vezes os pais vão trazer coisas que não estão nos protocolos, mas que são essenciais para aquela criança, para o contexto que ela vive, para o ambiente que ela vive, para as interações sociais que ela tem. Então, é um ensino individualizado, isso tem que ser considerado de modo individualizado, vocês são parte disso. Claro, a gente tem sempre que estar de olho se a criança tem os pré-requisitos necessários para o ensino, mas confiem no instinto de vocês em relação a isso. E eu pense, quais são os objetivos? O que ela poderia estar aprendendo, tá? E, ao realizar esse ensino, muitas vezes, quando a gente olha de fora o ensino, principalmente o ensino feito por pais, de modo mais naturalístico, a gente pode ter a impressão, às vezes, que eles só estão brincando. E será que é só brincando mesmo? Vamos analisar juntos? Observem essa foto, tá? Então, de cara aqui eu consigo ver, por exemplo, que eu estou trabalhando brincar com outro, brincar com outra pessoa, interação social, compartilhar interesse com outra pessoa numa determinada brincadeira, numa determinada atividade. Eu estou trabalhando aqui coordenação motora da criança, de estar com esse travesseiro, de subir esse travesseiro. Eu estou também trabalhando o equilíbrio dela em cima da cama, um ambiente mais estável, um show mais estável para ela estar se equilibrando. Eu estou trabalhando o contato visual entre a criança e o pai. Eu estou trabalhando o brincar criativo, de pegar algo da casa que tem uma determinada função e brincar de modo criativo, brincar de outras formas. O pai está segurando o travesseiro, então eu posso imaginar que ele vai fazer o mesmo com ela. Eu estou trabalhando troca de turno, eu posso estar trabalhando imitação. Existe uma infinidade de coisas que estão sendo trabalhadas aqui e que às vezes a gente olha de fora e só estão brincando. Mas, se eu sei, por exemplo, que eu quero trabalhar, que ela olhe para mim, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou brincando, mas eu sei que eu estou trabalhando o contato visual. Se eu estou aqui pegando os travesseiros, porque o meu objetivo é que ela brinque criativo com coisas da casa. Eu fui para a cama porque eu quero melhorar o equilíbrio dela. Eu peguei o travesseiro porque eu quero fazer com ela também a gente brincar de minha vez, sua vez. Se eu sei qual é o meu objetivo, eu organizo a minha brincadeira, eu planejo
Olha aí, me planejo, eu planejo o ambiente para eu conseguir alcançar estes objetivos com a criança. Talvez quem olhe de fora pense, só estão brincando. Mas será que é assim mesmo? A gente precisa muitas vezes praticar esse olhar e pensar, ok, eu gostaria de trabalhar com tato visual, como eu consigo fazer isso? Ah, eu posso usar cócegas, eu posso usar bolinha de sabão e fazer a bolinha de sabão bem lentamente para ela ficar olhando para mim na expectativa que a bolinha vá crescer. Eu posso trabalhar colocando uns óculos divertidos, eu posso trabalhar de infinitas formas, de acordo com cada criança. Porque para cada criança vai ser diferente. Você vai ter que descobrir para a sua criança. Como é que eu consigo fazer com que ela olhe mais nos meus olhos, por exemplo? Eu parto de um objetivo e aí eu vou planejar quais são as atividades, quais são as coisas que vão me ajudar a conseguir alcançar esse objetivo. Como é que a partir desse objetivo eu vou pensar, eu quero trabalhar coordenação motora. O que eu tenho ao meu redor? Que brinquedos eu tenho que vão me ajudar a trabalhar a coordenação motora? É uma coordenação mais fina? Eu tenho brinquedos de pinça que ela tem que pegar, é bem pequenininho. É uma coordenação motora maior, então eu tenho tal brinquedo, eu vou para o pula-pula, eu quero trabalhar infinitas formas. Então, por isso que é tão importante que eu parta do que eu quero ensinar. E aí eu vou pensar, o que é que eu olhe ao redor de vocês mesmos e pense, quais são as formas, quais são as brincadeiras que eu posso conseguir isso? Se vocês têm uma equipe, conversem também com a equipe de vocês, peçam sugestão, peçam ideias, peçam orientação, casem com eles, olha, eu quero trabalhar isso, eu quero ajudar, como é que eu posso fazer, o que isso sugere? Tem esse diálogo também para buscar isso. E a gente tem muitas coisas que uma simples interação, um só brincando, pode estar ensinando muitas habilidades para as crianças. Agora eu queria deixar aqui essa imagem como uma vez de vocês, tá? Como um exercício. Eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e pensassem, o que está sendo ensinado aqui? Tentem fazer isso antes, tentem anotar num papel, peguem um papel e vão anotando o que pode estar sendo ensinado neste momento. Foram? Bom, a gente pode ver aqui, por exemplo, que o pai ele se torna essencial para a brincadeira, ele está com a tinta, né? Então, ele pode, a partir disso, por exemplo, ensinar que a criança peça pela tinta, diga que deseja algo, chame por ele. A gente tem aqui coordenação motora também dela em cima desse banquinho. A gente pode estar trabalhando a coordenação dela fina de fazer os desenhos. A gente pode trabalhar o movimento de pinça dela com pincel. A gente pode estar trabalhando as cores, que ela peça por cor, agora o branco, agora o vermelho. A gente está trabalhando o brincar criativo também com essa criança. Enfim, uma infinidade de coisas que eu posso estar desenvolvendo e trabalhando com a criança a partir de uma interação, de uma brincadeira que eu desenvolvo com ela. Eu gosto muito de brincar, de ensino através do brincar. Eu acho que é uma coisa fantástica para a gente estar fazendo. Lembrar que são crianças, gente. Se o ensino ele é muito estruturado o tempo todo, muito, sabe, muito rígido, digamos assim, o tempo todo, é cansativo. A gente tem que aprender a desenvolver o ensino, desenvolver habilidades e objetivos de modo lúdico, através de uma interação que seja prazerosa para a criança, que seja divertido para a criança aquilo. E somos nosso papel, nós que devemos encontrar o que a gente vai ensinar, né, durante aquelas habilidades, durante esse ensino. Dica: não tenha muitos objetivos de uma vez, gente. Eu recomendo no máximo 3. Porque se você tem muitos objetivos de uma vez só, é muito fácil a gente se perder. A gente se perde no meio do processo, um dia a gente tenta ensinar uma coisa, no outro dia tenta outra. Acaba que a gente não faz nada 100%, e aí fica uma bola de neve, e a gente fica com a sensação, muitas vezes, que não está conseguindo alcançar nada, porque a gente se divide em milhões de objetivos diferentes, e aí, às vezes, a gente vai fazer uma coisa na segunda e vai repetir aquilo de novo na sexta e a gente não percebe que não teve progressos. Foquem, tá? O objetivo é esse. Eu vou trabalhar agora com tato visual, é isso. Foquem nisso. Eu vou trabalhar... Quando vocês alcançarem esse objetivo, vão pro próximo. Eu vou trabalhar que ela imite. Vou fazer imitação com dança, vou fazer imitação com som, vou fazer o som dos animais, vou fazer imitação com cosquinha. Eu vou focar nisso. Tenho um foco de cada vez, é muito mais fácil, inclusive de vocês verem os resultados muito mais rápido.
E aí se torna o quê? Reforçador para os pais, porque eles estão conseguindo ver os progressos, eles estão conseguindo ver o resultado, eles estão conseguindo ver que a criança está desenvolvendo. Então, se torna muito mais prazeroso, muito mais legal para eles quando isso acontece. Então, foque em uma coisa só e tentem todo dia fazer somente isso, ok? De diferentes formas, com diferentes atividades, mas foque em um objetivo de cada vez. E aí, a organização mais espacial, mais do ambiente físico. Gente, se sua criança fica muito distraída quando está, por exemplo, na sacada, porque ela fica olhando o carro que passa, alguém, o passarinho, o que acontece? Busque os passos da casa que ajudem ela a focar mais, a interagir mais com você. Pense, na minha casa, qual é o espaço onde ele interage mais comigo? Às vezes a resposta pode ser no banheiro. Pode ser, nossa, Mari, durante o banho a gente brinca, ele interage, ele olha para mim, a gente fica lá no box e brinca com a água, e escreve no box e traz brinquedos para o banheiro. Pode ser que essa seja a sua resposta. Para alguns pais pode ser, ai, Mari, na cozinha, quando a gente está, eu consigo na hora do almoço sentar e faz aviãozinho, e brinca umas coisas e ele foca. Às vezes pode ser na sala, para cada família varia. Mas tente ver dentro dos ambientes qual aquele que tem maior probabilidade de você ter sucesso. Então, cada ambiente vai ser diferente. Para alguns pais vai ser na cama, no quarto. Então, quando a gente está lá, eu coloco ele para cima, faço como se fosse um avião, jogo para cima, ele super gosta, ele pula na cama, é super divertido. Então, observe, escolha o ambiente onde você tem mais probabilidade de ensino. Não quer dizer que você vai se restringir a esse ambiente, nem que você vai ensinar só nele. Mas, principalmente quando a gente está começando, por que não começar por onde a gente acha que tem mais chance da gente ter sucesso, não é mesmo? Organize este ambiente. Esse é outro ponto. Gente, olha essa foto. Como é que eu vou ensinar alguma coisa quando o ambiente está totalmente desorganizado? Sim, eu sei que é difícil, se não impossível, manter uma casa organizada com criança. Tudo bem, não é essa a questão. Vamos do 8 para 80, tá bom? Mas é importante que você tenha o mínimo de organização no ambiente. Senão fica aquela coisa, de onde estava tal coisa? Eu não vi aquilo, peraí. Aí você tenta andar, tropeça em brinquedo. Aí tem milhões de brinquedos espalhados. Aí a criança olha para um, depois olha para outro e brinca com um, brinca com o outro, vai abandonando os brinquedos no caminho. Organize. Organize esse ambiente minimamente, organize pensando na criança, de modo que ela tenha acesso, de modo que ela saiba onde está também, de modo que vocês consigam brincar e interagir nesse ambiente, mas de forma que seja com mais controle, digamos assim, dos brinquedos e do que está acontecendo e de como está acontecendo. Senão, vira bagunça, sabe como é? Pode virar bagunça no meio do processo, e aí a criança distrai, a criança ela vai ficar trocando com muita frequência, muito rápido, às vezes você perde o momento certo para ensinar porque você não achou uma coisa. Então, tentem ter esse ambiente minimamente organizado, de modo que seja bom para você e para a criança também a estruturação e organização desse ambiente de ensino, tá bom? Organize os horários. E isso envolve observar muito essa criança. Pode ser que pela manhã seja o melhor horário, ela parece responder mais às suas interações, às suas buscas. Pode ser que o melhor horário seja à noite, pode ser que o melhor horário seja depois de um cochilo. Pense, durante um dia, analise, observe por uma semana. Às vezes a gente não tem essa resposta de imediato, normal. Observe por uma semana quais os horários em que eu vejo que ele interage mais comigo. E observe também os seus horários. Então, quais horários que eu estou mais disponível para interagir? Quais horários que para mim é mais tranquilo de organizar, de interagir? Tente observar essa questão de qual o melhor horário para você estar focando e realizando o ensino com a criança. Nesse sentido, gente, se você possui um horário mais ou menos fixo, isso ajuda muito, tanto a você quanto a criança, porque é como se entrasse parte da rotina, sabe? Então, de manhã eu vou tomar banho, eu vou escovar dente, eu vou tomar café, eu vou trocar de roupa para ir para a escola. Você acaba fazendo parte da rotina. Então, à tarde eu vou chegar, eu vou trocar de roupa, eu vou comer, vou fazer uma atividade, eu vou fazer terapia, eu vou para aula de inglês, vou para aula de natação, vou brincar com o papai, vou brincar com a mamãe. Se você tem um horário que é mais ou menos organizado e sempre neste horário você está brincando, você está interagindo com a criança, isso vai ajudar bastante
que ela vá fazer parte da sua rotina e também da dela. Senão vai acontecer, hoje não deu tempo, hoje eu não consegui, não funcionou, tinha uma outra atividade. Estabeleça horário, estabeleça com prioridade. Esse horário não precisa ser imenso de início. Às vezes eu digo para as famílias começarem com 10 minutos, 15 minutos. Comece devagar, comece com um tempo menor. Não se preocupe de realizar horas e horas de ensino. O importante é que esse tempo seja produtivo. Pode ser 1 minuto, não tem problema. O importante é que esse tempo seja um tempo produtivo, que a gente comece a partir dele. Depois, se possível, você pode até expandir um pouco mais esse horário, tá? Mas foque num determinado momento, tenha isso como uma coisa que é certa na sua rotina. Sabe como a gente faz com a atividade de trabalho? Assim, então, por exemplo, levar a criança para a escola. A gente vai levar a criança para a escola, isso vai acontecer, né? Então, faça dessa forma. Isso vai acontecer. Neste horário, nesse momento, a gente vai brincar, a gente vai interagir, eu vou tentar fazer ensinos com ele neste momento, tá bom? Atenção! Especialmente no início, que você ainda está desenvolvendo esse hábito de brincar, de ensinar, tenha cuidado para que os horários onde você vai fazer isso, eles não sinalizem uma perda para a criança. Como assim? Eu vejo isso acontecer tanto com terapia que vocês nem imaginam. Então, a criança está em casa, no sofá, televisão ligado, iPad na mão, comendo aqui, o aplicador chega, a criança tem que desligar a TV, tem que entregar o tablet, tem que parar tudo. Aí a criança chora, não quer fazer atividade, não quer ir com o aplicador, não gosta dele, rejeita quando ele chega em casa. Gente, essa pessoa está sinalizando que quando ela chega, a criança só tem perda. Ela perde o celular, ela perde a televisão, ela perde o brinquedo, ela perde não sei o quê, ela perde não sei o quê. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. Isso eu vejo acontecer muito, muito, muito mesmo. Às vezes dificulta a interação e o vínculo da criança com o aplicador por conta disso. E pode acontecer com a família também, pode acontecer com o pai e com a mãe também. Então, não permitam, digamos assim, que o momento de vocês, o horário de vocês de brincar, sinalizem uma perda para a criança. Então, vamos largar esse iPad para brincar com a mamãe? Especialmente se você está começando, especialmente se de repente esse ainda não está bem estabelecido, ela vai olhar e dizer não, ela não vai querer, ela vai chorar, ela não vai querer largar. Porque às vezes ela ainda não descobriu o quão legal de repente é brincar e estar com você e fazer essa interação e tudo mais. E às vezes, sabe aquela coisa, tipo, vou colocar assim, como se a gente criasse um bloqueio, nem quero tentar. Porque você está aborrecido, porque você perdeu o iPad, por exemplo, ou porque você teve que sair da televisão. E aí você acaba isso que dificulta ainda mais que a gente obtenha sucesso, tá? Então, atenção especialmente para quando isso vai acontecer. Se de repente, eu estou planejando para brincar daqui a meia hora antes de iniciar essa brincadeira, já estabelece que é o fim do horário do iPad, estabelece que ela vai fazer outra coisa, estabelece que de repente esse horário de vocês é após uma atividade que é mais de rotina, como acabou de tomar banho, é o horário que a gente vai fazer isso. Porque aí não vai ser uma coisa do tipo, eu tive que perder algo que eu gosto muito, que é muito interessante para mim, para fazer isso, que por enquanto, às vezes ainda não é tão interessante. Faz sentido isso? Organize, gente, o material. Especialmente quando você quer fazer um ensino que envolve isso. Por exemplo, eu quero fazer um ensino de números, eu quero fazer um ensino de cores, eu quero fazer um ensino de música. Tenha quais são as músicas que você quer ensinar. Olhe antes quais são a música que vai ser cabeça, ombro, joelho, pé. Olhe quais são as músicas que possibilitam, de repente, mais, que vocês façam mais e mais e mais, sabe? Pensar no material não precisa ser só material físico, às vezes vai envolver isso, por exemplo, eu vou trabalhar dança, eu já vi que ele gosta muito e que ele dança mais quando é a música tal do Bita, vou trabalhar com essa música, vou colocar essa música. Então o material não precisa ser somente esse físico, mas sabe, o que você precisa fazer, qual o seu objetivo novamente, e pense em que materiais poderiam estar ajudando você nesse objetivo, pense em que materiais vai fazer com que você alcance este objetivo. E tenha isso à mão, tenha isso à disposição, tenha isso fácil acesso. Isso ajuda demais na hora do ensino, porque você não precisa parar para ir buscar. Aí, nisso que você parou para ir buscar, a criança se dispersou, foi fazer outra coisa, foi ver outra coisa. Aí você não consegue, às vezes, trazê-la de volta para aquele momento, para aquela interação, para aquele time certo, entendeu?
Então, observem isso, tenham bem claro dos materiais, na hora que eu vou fazer, com antecedência. Antes de vocês começarem o ensino, isso tem que estar organizado já bem ali à mão. Então, já deixa próximo, deixa numa caixinha. Olha a organização do ambiente. Então, deixa numa caixinha, deixa próximo para que você consiga trazer esses elementos que você, de repente, quer usar para estimular um determinado ensino com a criança. Ok? Organize a sua posição no ambiente. É impressionante como isso é importante e, às vezes, a gente deixa passar batido. Tente sempre ficar na altura da criança, se ajoelhe, sente no chão, fique na altura dela, para que ela não tenha que fazer isso aqui, ó. Então, procure se posicionar estrategicamente, de modo que ela consiga ver seu rosto, ver seus movimentos, ver o que você faz. Tente ficar mais ou menos na frente dela. Mário, eu tento ficar na frente dela e ele muda de posição. Você muda, você vai junto, vai para o cantinho, vai para o outro. Às vezes, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a criança e mudar a criança de posição. Não é o ideal neste momento, não é ideal para esse tipo de ensino. Mude você. Lembra? Siga a liderança. Mude você. Vá estrategicamente e volta de posição. Vá gradativamente se posicionando de modo que ela veja você, ela veja seu rosto, ela veja os seus lábios, ela veja o seu movimento, entendeu? Às vezes eu recomendo, para a mãe usar um batom de cor mais escura, porque isso ajuda o seu lábio a ficar mais destacado. E se você está focando, por exemplo, em ensino de fala. Então, tem várias estratégiazinhas que a gente pode usar de mudanças ambientais para fazer com que a criança ela esteja mais atenta a gente. A forma como a gente se posiciona, se eu estou atrás da criança, por exemplo, a criança não está me vendo. Ela não está vendo meus lábios, ela não está vendo o que eu faço. Se às vezes eu estou de lado, também isso pode ser difícil. Posicione-se no ambiente de modo estratégico. Isso significa, gente, que o ambiente ele também tem que ser pensado para o adulto. Então, por exemplo, quando eu seleciono a mesinha, a cadeira da criança, eu preciso saber onde é que eu vou ficar, como eu vou ficar. Ou quando eu seleciono, por exemplo, um tapetinho onde a gente vai brincar no chão, qual é o melhor espaço para eu me posicionar? Onde eu vou sentar? Eu vou conseguir sentar confortavelmente nesse espaço? Vai dar para nós dois estarmos nesse ambiente, estarmos nesse espaço, interagirmos? Isso tudo são perguntas que são importantes de vocês estarem fazendo. E lembre-se de ser responsivo. Lembre das aulas de responsabilidade? Se tiverem dúvida, corram lá, deem uma revisada na aula de responsividade. Isso é muito importante neste momento. E envolve, por exemplo, observar o interesse e emoções da criança. Comece sempre a partir dele, gente, a partir dos interesses, a partir das emoções. Mesmo que uma criança ainda não seja vocal, eu posso estar observando se ela está gostando, se ela está interagindo, se ela está interessada. Olhem para o rostinho dessa criança, olhem o sorriso, olhem para onde ela está olhando, olha a mãozinha aqui, indo em direção a esse cesto, a esses brinquedos. Existem vários sinais que as nossas crianças elas estão dando para a gente que aquilo está legal, que aquilo está interessante, o que ela está gostando e para onde ela está olhando. Estejam atentos a estes sinais aqui, eles indicam muito para vocês. Ajude a criança a realizar as atividades que ela tem interesse, que ela está gostando. Às vezes, quando a gente começa o ensino, a gente só pede, ou então é aquela coisa que a gente diz que é um interrogatório, né? O que é isso? E o que é isso? E o nome disso? E o nome daquilo? E o nome daquilo outro? Quando a criança já chega, né? É uma prova. Não. Tentem ser aquele parceiro de brincadeira, que a criança quer pintar, você tem a tinta. Ela vai desenhar, você tem os lápis. Ela precisa de um trenzinho, você traz um trilho. Então, você é aquele parceirão de brincadeira que você vai estar lá, você vai ajudar, você vai construir com ela e ela vai querer te olhar, ela vai querer você perto no ambiente dela, ela vai querer você brincando com ela. Então, nunca esqueçam de responsividade. Vocês estão observando como as aulas anteriores elas vão voltando? A gente está construindo o ensino com vocês. A responsabilidade aqui é essencial. Olha aqui nessa imagem que quem está controlando a tinta é o pai. Toda vez que ela precisa, ela tem que virar para ele. De repente, se esse pai está ensinando essa criança a pedir, ele pode, toda vez que ela vira, ensinar ela a pedir branco, agora o vermelho, um pouco mais de tinta, me ajuda aqui. Então, eu crio as oportunidades de ensino. Eu organizo o meu ambiente e eu me organizo e posiciono estrategicamente de modo que eu sou parceiro. Eu vou, na hora que ela
está me buscando porque ela tem interesse em mim, ela gosta de brincar comigo, eu sou parceirão, eu ensino. Eu vou lá e ensino. Eu vou lá e pego uma oportunidade, mostro uma coisinha aqui, mostro uma coisinha ali, coloco o ensino aqui, coloco o ensino ali, sem precisar ser uma prova de conhecimento, sem precisar ficar enchendo de perguntas, sem precisar fazer algo que, de repente, pode em outro momento até funcionar muito bem, a criança está pronta e a criança responder. Mas, às vezes, no iníciozinho, quando a gente começa esse tipo de relacionamento, a criança vai dizer, nossa, e foge, tá? Porque é muita coisa. Esteja pronto, gente. E aí é que eu digo emocionalmente pronto. Isso é uma coisa diferente. Às vezes eu posso ter todo o conhecimento já teórico, de análise de comportamento, eu entendi de reforçador, eu organizei o ambiente, eu trouxe o material legal para fazer o ensino, eu vi o horário, mas eu tive um dia terrível. Às vezes aconteceu uma coisa muito grave, às vezes eu estou com uma dor de cabeça imensa, às vezes eu estou super preocupado com uma coisa grave que está acontecendo. Eu não estou emocionalmente pronto. Então, eu preciso também ter esse cuidado, sabe? De olhar para mim, eu estou emocionalmente pronto, eu consigo fazer isso agora. E aí, principalmente se você está começando. Porque o começo pode ser difícil. Às vezes, no começo, aquela interação ela ainda não foi estabelecida. Então, às vezes, é comum que aconteça comportamentos como a criança ignorar os pais, ou ela não atende às instruções, ou ela ir na direção oposta ao cuidador, então o cuidador se aproxima e ela se afasta. Ou ela demora, às vezes, o interesse por um brinquedo, ou ela não tem interesse por uma questão, uma brincadeira usual. Então, às vezes, o início pode ser difícil. E a gente precisa estar emocionalmente pronto para não desistir, para compreender que a gente está começando algo novo, para compreender que eu vou conquistar isso, para compreender que é um processo, sabe? Então, respirar fundo e compreender que são etapas que eu vou vencer, são etapas que eu vou conseguir se eu focar, se eu continuar, se eu persistir. Então, isso é muito importante, a gente ter esse preparo emocional mesmo, sabe? Para quando a gente vai realizar um ensino, porque isso pode acontecer e a gente fica frustrado. A gente, como terapeuta, fica frustrado. Então, imagina os pais, né? Se sentem, poxa, mas eu queria tanto que ele brincasse, que ele interagisse, que ele me olhasse. Então, isso pode acontecer muito no início, estejam atentos a isso. E quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente vai, a gente busca, a gente persiste, mais sucesso a gente vai ter nessa interação, tá? E com isso, gente, ficar atento também aos nossos sentimentos. Então, você pode se sentir frustrado, com raiva, medo, nervoso, angustiado. Uma coisa que eu recomendo muito nisso é peça ajuda. Peça ajuda de um amigo, peça ajuda do seu companheiro, da sua companheira, peça ajuda de alguém que trabalha com você, peça ajuda da sua equipe profissional. Se você está se sentindo desse jeito, não guarda. Não fica só para você, não fique se sentindo desse jeito. Peçam ajuda. Poxa, o que eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer com que ele olhe mais? Como é que eu posso fazer com que, de repente, isso se torne mais interessante? Se não estão sozinhos, peçam ajuda. Rede de suporte é tão importante neste momento, tá? Então, sinalize. Se precisarem de ajuda aqui embaixo, use os comentários, peçam ajuda, tá bom? E se isso estiver acontecendo também, lembre-se da aula de seguir a liderança. É sempre um excelente começo para quando a criança está tendo esses comportamentos, volta para seguir a liderança, tá ok? Comece devagar. Devagar para você e para a criança, tá bom? Não só em relação a devagar à criança. Comece devagar, às vezes a gente fica animado, a gente quer fazer tudo, a gente vai lá, uhul, vou fazer tudo. Calma, tá? Um objetivo de cada vez. Foco, comece devagar. Comece por um tempo que no final você não esteja, ai meu Deus, como eu tô cansado, tá? Então, vai devagar. Por comportamentos simples. Então, estabeleça um comportamento que você quer conseguir, que seja simples, que seja divertido de preferência. Não vamos começar com um comportamento chato, tá? Vamos começar com uma coisa que a criança vai amar fazer, que ela vai achar super divertido, que ela vai achar o máximo. Vai ter muito mais chance de sucesso, não é? Então, comecem por aí. Por comportamentos que vocês dois já têm familiaridade. Então, em vez de eu começar ensinando com uma brincadeira que ele nunca brincou, que eu nunca brinquei, começa com algo que vocês já fazem juntos. Comece com um brinquedo que você já vê que ele gosta. Comece com um brinquedo que você sabe brincar. Isso ajuda muito que você obtenha sucesso. Então, quando eu organizo o meu ambiente para começar dessa forma. Antes de começar o ensino, aqui algumas perguntas para guiar vocês. Pergunte-se: eu estou preparado para fazer isto neste momento?
Lembre que existe uma questão, às vezes, de contexto. Às vezes eu até estou preparado, mas neste momento não. Então, se pergunte, eu estou preparado para fazer isso neste momento? Outra pergunta, o ambiente físico, o espaço onde você está fisicamente, os materiais que você vai precisar para ensinar a criança, estão organizados? O ambiente está organizado de modo a possibilitar o ensino? Isso pode envolver barulho, isso pode envolver temperatura, de nossa, está um calor danado, a criança está super agoniada, isso pode envolver um monte de coisa. Pense no ambiente de vocês. Pense nos materiais que vocês vão precisar para ensinar. O ambiente físico está organizado para começar o ensino? Terceira pergunta, a minha criança está receptiva para começar o ensino? Então, lembra que a primeira é com você. Eu estou preparado, mas é importante pensar, a criança também está preparada? Vocês conhecem as crianças de vocês maravilhosamente, eu sei disso. Então, olhem para ela, observem, pensem, talvez não. Ou então, ela está preparada se eu fizer o ensino disso, mas não daquilo. Então, essas 3 perguntinhas eu gostaria que ficasse tipo constantemente. Eu quero que vocês tentem praticar ao longo dessa semana, tá? E tentem pensar nisso. Eu estou preparada para fazer isso neste momento? O ambiente físico está organizado para começar o ensino? A minha criança está receptiva para começar o ensino? Faça essas 3 perguntas sempre, diversas vezes, que elas são guias sobre essa organização prévia do ambiente, de você e da criança, para que aí a gente possa começar a fazer o ensino com a criança. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha trazido novos elementos para vocês, dado ideia para vocês também em relação ao ensino, e a gente se vê na próxima.